Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, dá um like no vídeo, ajuda muito a aumentar a audiência. Você ajuda a criar mais vídeos como este e garante que nunca mais terei que parar. A pista Tonton. Eu tinha acabado de me acomodar para uma noite confortável ao lado do fogo em uma cadeira de alforge tão perto da lareira quanto me permitia, com um suprimento abundante de literatura e uísque, cachimbo e tabaco, quando a campainha do telefone tocou. Alto e com insistência. Com um suspiro, levantei-me e peguei o fone. "Que você?", disse uma voz que reconheci como a de Jack Bridges. "Posso passar por aqui e vê-lo imediatamente?" "É muito importante." Não posso lhe dizer agora." "Estarei com você em alguns minutos." Desliguei o fone novamente, imaginando que negócio poderia trazer Jack Bridges àquela hora da noite para me ver. Tínhamos sido grandes amigos na escola e no varsity, e mantivemos a amizade desde então, apesar de minhas andanças intermitentes pela face do globo. Mas durante os últimos dias Jack ficou noivo da senhorita Glanville, filha do velho Glanville, de fama sul-africana, e como um namorado apaixonado eu naturalmente esperava vê-lo muito pouco, até depois do casamento. A essa hora da noite, de acordo com minhas ideias de noivos, ele deveria estar sentado na plateia de algum teatro, e não correndo para ver amigos solteiros com opiniões cínicas sobre o matrimônio. Eu não havia chegado a uma solução satisfatória quando a porta se abriu e Jack entrou. Um olhar para seu rosto me disse que ele estava com problemas e, sem dizer uma palavra, empurrei-o para minha cadeira e dei-lhe uma bebida. Então sentei-me do outro lado do fogo e esperei que ele começasse, pois um homem que precisa de simpatia não quer se preocupar com perguntas. Ele engoliu metade de seu uísque e ficou sentado por um momento olhando para o fogo. "Jim, meu velho", disse-lhe por fim, "recebi más notícias." "Não está relacionado com a senhorita Glanville?" perguntei. "De certa forma, sim. Está quebrado, mas há algo pior do que isso, muito pior. Mal consigo perceber, sinto-me entorpecido no momento, é horrível demais. Você se lembra que quando você e eu estávamos juntos em Winchester, meu pai foi morto durante a Guerra de Matabele?" Eu balancei a cabeça. "Bem", continuou Jack, "eu ouvi hoje que ele não foi morto pelos Matabele, mas foi enforcado em Bulawayo por assassinato. Em outras palavras, eu sou o filho de um assassino." "Enforcado por assassinato", exclamei horrorizado. "Certamente há algum engano?" "Não", resmungou Jack, "é verdade. Eu vi o recorte de jornal da época e sou filho de um assassino, que também era falsificador, ladrão e vigarista. O velho Glanville me disse esta noite. Foi então que nosso noivado foi rompido." "Sua mãe?" perguntei. "Você viu ela?" Jack assentiu. "Pobre mulherzinha", ele gemeu. "Ela sempre soube, e seu único objetivo na vida tem sido esconder de mim a terrível verdade. Foi por isso que me disseram que ele teve uma morte honrosa durante a guerra. Muitas vezes me perguntei por que a pequena mãe foi sempre tão triste e tão oprimida por problemas. Agora eu sei. Meu Deus, como deve ter sido a vida dela." Ele se levantou da cadeira e andou de um lado para o outro na sala por um minuto, então ele parou e ficou na minha frente, seu rosto cheio de emoção. "Mas eu não acredito nisso, Jim", disse ele, e havia um tom em sua voz. "Eu não acredito nisso, e a mãezinha também não. É impossível conciliar o homem grande e rude com o coração de uma criança, que eu me lembro como meu pai, com assassinato, falsificação ou qualquer outro crime. E ainda, de acordo com Glanville e os jornais antigos que ele me mostrou,
Richard Bridges era um dos bandidos mais inescrupulosos da África do Sul. No fundo do meu coração, sei que ele não fez isso, e embora não haja dúvidas, vou tentar limpar o nome dele. Parto para a África do Sul na sexta-feira. Navegando para a África do Sul, exclamei. E o seu trabalho? Meu trabalho pode travar, respondeu Jack acaloradamente. Quero limpar a mancha do nome de meu pai, e pretendo fazê-lo de alguma forma. É por isso que corri para vê-lo, velho amigo, pois quero que você venha comigo. Conhecendo a Rodésia como você é o homem certo para me ajudar. Diga que você vem, ele implorou. Parecia a esperança mais desesperada de que eu já tinha ouvido falar, mas a angústia de Jack era tão aguda que não tive coragem de recusar. Tudo bem, Jack, eu disse, estou com você. Mas não alimente esperanças vãs. Lembre-se, isso aconteceu há 20 anos. Será um trabalho muito difícil provar qualquer coisa depois de todos esses anos. Durante a viagem, tivemos tempo de sobra para analisar a pequena quantidade de informações sobre o caso há muito esquecido que Jack conseguiu coletar dos advogados da família. No ano de 1893, Richard Bridges, que era um engenheiro de minas de renome, fez uma viagem à Rodésia com o objetivo de prospecção de ouro e diamantes. Ele estava acompanhado de um amigo, Thomas Sims, que, tanto quanto pudemos apurar, era um ex-oficial da Marinha, e os dois, após uma curta estada em Bulawayo, foram para o norte através do rio Guai para o que era naquela época uma terra praticamente desconhecida. Em pouco mais de um ano, Bridges voltou sozinho. Seu companheiro foi, segundo ele afirmou, morto pelos Matabele, e por 6 meses ou mais ele levou uma vida dissoluta em Bulawayo e no distrito, que terminou em sua execução por assassinato. Não havia dúvida alguma sobre o assassinato, ou sobre os vários roubos e falsificações de que era acusado, pois havia feito uma confissão em seu julgamento, e parecia que estávamos em uma caça ao ganso selvagem da pior espécie, tanto quanto eu podia ver, mas Jack, confiante na inocência de seu pai, não queria ouvir falar de fracasso. É impossível fazer suposições neste estágio, disse ele. Em vez disso, parece haver pouco espaço para dúvidas, mas ninguém que conheceu meu pai poderia ligá-lo a qualquer tipo de crime. De uma forma ou de outra, preciso limpar o nome dele. Minha memória voltou a um homem alto e bronzeado, com modos bondosos, que um dia veio até a escola e deu uma refeição gloriosa na loja de doces para Jack e seus amigos. Depois, a pedido urgente de seu filho, ele descobriu o peito para nos mostrar sua tatuagem da qual Jack, como um menino, costumava se gabar para nós. Lembrei-me de como havíamos olhado com admiração para a foto habilmente trabalhada de Nelson com a manga vazia e os olhos fechados e a inscrição embaixo: a Inglaterra espera que todo homem neste dia cumpra seu dever. Jack explicou com muito orgulho que isso não era tudo, pois nas costas de seu pai havia uma representação maravilhosa da vitória e em outras partes de seu corpo um leão, uma cobra e outros animais, mas Richard Bridges protestou rindo e se recusou a se despir mais para nosso deleite. Chegamos a Bulawayo, mas ninguém na cidade parecia se lembrar do caso. Na verdade, Bulawayo tornou-se irreconhecível desde que Richard Bridges passou por lá em sua viagem de prospecção. Era difícil saber por onde começar. Mesmo a polícia não pôde ajudar e não sabia onde o assassino havia sido enterrado. Ninguém além de um velho taberneiro e alguns mineiros conseguiam se lembrar da execução, e eles, até onde podiam se lembrar, nunca haviam conhecido Richard Bridges pessoalmente, embora sua reputação desagradável fosse bem conhecida por eles. Desesperado, Jack sugeriu uma caminhada pelo país em direção a Barotseland, que era o distrito que Bridges e Sims haviam proposto prospectar, embora, segundo todos os relatos,
Simes tivesse sido assassinado pelos Matabele antes de chegarem ao rio Guaí. Durante o mês seguinte, caminhamos firmemente para o norte, divertindo-nos muito, mas, como eu esperava, não extraindo nenhuma informação dos nativos sobre os 2 garimpeiros que haviam passado por ali anos antes. Por fim, Jack tornou-se mais ou menos reconciliado com o fracasso e, percebendo a futilidade de mais pesquisas, sugeriu um retorno a Bulawayo. Como nossa caravana de burros estava começando a sofrer severamente com a mosca, concordei e começamos a viajar lentamente de volta para Bulawayo, atirando pelo caminho. Certa noite, depois de uma caminhada particularmente difícil, passamos por um velho curral, cujas paredes pintadas diziam que já havia servido como residência real, e como eu havia batido uma vaca naquela tarde, que fornecia muito mais carne do que nós poderia consumir, convidamos o Induna e sua tribo para a festa. Para não ficar atrás na hospitalidade, o velho cacique produziu a cerveja Kafir do país, um líquido que nada tem de recomendável além do fato de intoxicar rapidamente. Um banquete de carne e uma bebida de cerveja é um grande evento na vida do Kafir comum e, à medida que a noite avançava, uma alegria geral começou com a batida dos tambores e o guincho dos violinos Kafir. Havia um velho barote muito bêbado, que se sentou perto de mim e, acompanhando-se com batidas em seu tambor, cantou em um monótono chave uma canção sobre um homem que mantinha cobras e leões dentro de si, e de cujo peito mal-olhado olhava para fora. Pelo menos, pelo que pude entender, essa era aproximadamente a essência da música, mas como seu tum-tom era particularmente grande e extremamente desagradável, eu educadamente o tirei dele, e Jack e eu o usamos como uma mesa para nossas cabaças de cerveja Kafir, que estávamos fingindo consumir em grandes quantidades. Uma cabaça, no entanto, é uma espécie de vasilhame pesado, e em pouco tempo consegui derramar meio litro ou mais de minha bebida no pergaminho do tambor. Não querendo estragar o brinquedo do velho cavalheiro, que ele evidentemente valorizava acima de tudo, enxuguei a cerveja com meu lenço e, ao fazê-lo, removi do pergaminho uma porção da sujeira acumulada de anos. "Olá", disse Jack, pegando o instrumento de mim e segurando-o contra a luz do fogo. "Há uma espécie de foto aqui. Parece um homem com um chapéu armado." Esfregou-o com força com um lenço de bolso, e o polimento trouxe mais da imagem à luz, até que, claro o suficiente em alguns lugares e desbotado em outros, destacou-se o retrato de um homem em um uniforme naval antiquado com estrelas e embaixo algumas letras em forma de pergaminho. "Isso não é trabalho nativo", exclamei. "Estas são letras inglesas", pois pude distinguir distintamente a palavra "man" seguida por um antean e um H. "Esfregue com força, Jack." A graxa no pergaminho recusou-se a dar lugar a mais polimento, entretanto, e lembrando-me de uma garrafa de amônia que guardei para picadas de insetos, misturei um pouco com cerveja Kafir e derramei na cabeça do tambor. Um toque do lenço foi suficiente, uma vez que o álcali forte começou a funcionar, e surgiu o grande rosto antigo de Nelson e debaixo de seu lema: "A Inglaterra espera que todo homem hoje cumpra seu dever." Jack deixou cair o tambor como se o tivesse mordido. "O que isso significa?" ele engasgou. "Meu pai tinha isso no peito. Eu me lembro bem." Eu estava, no entanto, muito ocupado com o outro lado do tambor para prestar atenção nele. Do outro lado, a amônia trouxe uma imagem do Victory, com a cabeça de um leão rugindo abaixo dela. "Bom Deus!" exclamou Jack. "Meu pai tinha isso nas costas." "Rápido, Jim, esfregue com força. Deve haver o brasão da família à direita, uma águia com uma cobra em suas garras e R bem baixo." Esfreguei no local indicado e saiu o brasão e as iniciais exatamente como Jack havia descrito.
Havia algo terrivelmente estranho e horripilante em encontrar as marcas de tatuagem do homem morto no pergaminho de um túmulo de Barotse, 300 quilômetros ao norte do Zambeze, e por um momento fiquei surpreso demais para entender exatamente o que isso significava. Então me veio à mente que o pergaminho nada mais era do que pele humana, e ainda por cima a pele de Richard Bridges. Abaixei-o com súbita reverência e, acenando para seu dono, exigi sua história completa. A princípio ele mostrou sinais de medo, mas prometendo-lhe um pedaço de pano se ele contasse a verdade, ele se agachou diante de nós e começou. Muitas luas atrás, antes que os homens brancos viessem negociar em Bigwater como fazem agora, 2 baús brancos vieram a este país para procurar pedras brancas e ouro. Um baú era maior que o outro, e em seu peito e em seu corpo havia imagens de pássaros, animais e coisas estranhas. Em seu peito havia um grande encous com um olho coberto, e em suas costas uma cabana com árvores crescendo diretamente no ar. Em seus lombos havia um leão de grande ferocidade, e enrolada em sua cintura estava uma mamba, cobra, sibilante. Ficamos com muito medo, pois o baú branco nos disse que ele estava enfeitiçado e que, se algum mal acontecesse, ele descobriria o olho fechado do grande encous em seu peito, que era o olho maligno, e comandá-lo para destruir o Barotse e sua terra para sempre. Assim, os homens brancos foram autorizados a ir e vir em paz, pois temíamos o mal-olhado dos grandes encous. Eles labutaram, esses baazes brancos, cavando na encosta e procurando no leito do rio, e então um dia aconteceu que eles brigaram, e o baú com as fotos foi morto. Sabíamos então que seu remédio era um remédio ruim, caso contrário, o baú branco sem as fotos não poderia tê-lo matado. Então ficamos irados e obrigados a matar os outros baús, mas ele atirou em nós com um bastão de fogo e voltou para seu próprio país às pressas. Então eu tirei a pele do baú morto, pois o amava por suas fotos e as transformei em um tonton. Eu falei. Deus do céu, exclamou Jack quando traduzia a história. Então meu pai foi morto aqui em Barotseland, e foi Simis, seu assassino, quem voltou para Bulawayo. Era aquele demônio Simis, também, que adotou o nome de meu pai, provavelmente para sacar qualquer dinheiro que pudesse ter ficado para trás e que, como Richard Bridges, foi enforcado por assassinato. Pobre velho pai, ele acrescentou entrecortado, assassinado, e seu corpo mutilado por selvagens. Mas como estou feliz em saber que ele morreu como um homem honesto. Com as evidências em mãos, foi fácil provar a identidade do assassino de 20 anos atrás e, tendo resolvido o assunto satisfatoriamente limpo o nome do homem morto, Jack e eu voltamos para a Inglaterra, onde algumas semanas depois eu tive que comprar roupas de casamento para que eu pudesse fazer o papel de padrinho no casamento de Jack. E aí galera, eu queria muito agradecer por ter assistido. Se você chegou até aqui e gostaram do vídeo, sinta-se à vontade para deixar seu feedback nos comentários. Curta, compartilhe e inscreva-se se você gosta desse tipo de história. Se você tem uma história pessoal que você gostaria de enviar, mande pelo e-mail na descrição do vídeo. Muito obrigado pessoal por ter assistido e espero que vocês tenham uma ótima vida.